Paz do Senhor. Meu nome é Manuel e esse projeto neste canal é fazer vídeos para trazer algum conhecimento daquilo que o Espírito Santo já colocou em meu coração e também para honrar o nome de Deus, porque esse canal é para Ele. Vamos falar um pouquinho sobre confiar em Deus. O que realmente é confiar em Deus? Você com certeza já ouviu alguém falar para você, ou você mesmo já pensou isso, que é preciso confiar em Deus, que a gente deve deixar nossas preocupações de lado e confiar em Deus, que tudo vai ser resolvido. Então nós vamos nesse vídeo entender um pouquinho sobre isso em uma conversa franca. Então nós vamos tentar entender o que realmente é confiar em Deus. Para começar, nós precisamos entender essa palavra, confiança, que nada mais é do que alguém depositar algo, um objeto, ou outra pessoa, ou até mesmo a si mesmo, nas mãos de outra pessoa, acreditando que ela cuidará desse objeto ou pessoa. Então, confiar em Deus é você entregar a sua vida a Ele, entregar o seu bem mais precioso a Ele e acreditar que Ele vai cuidar da sua vida e que dali em diante, a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, Ele que vai guiar os seus passos, Ele que vai direcionar a sua vida e os caminhos que você vai trilhar. No Salmos 37, versículo 5, vai dizer: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em outras versões vai falar: e ele tudo fará. O que quer dizer isso? Será que agora a gente pode ficar de braços cruzados? Não precisa mais trabalhar? Será que não vamos ter mais preocupações, medos e temores? Não. Na verdade, nós passamos por todas as situações. Nós não somos coitadinhos que não precisamos fazer nada e para tudo precisamos de ajuda e auxílio de Deus. Não. Tem coisas que Deus espera de nós, atitudes. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós, porque nós temos em nosso alcance, nós temos as nossas forças para conseguir fazer essas coisas que Deus coloca em nossas vidas. Mas, em certas circunstâncias, aqueles que entregaram o seu caminho para Deus, aqueles que já reconhecem Cristo como seu Salvador e vivem para Ele, em alguma circunstância em sua vida, seja no seu emprego, seja espiritual, seja na sua saúde, em alguma circunstância, ele pode ter medo, pode ter preocupação, pode vir a ansiedade, mas nessas horas ele sabe em quem buscar a resposta, ele sabe em quem vai achar a solução. E esse é o grande diferencial daqueles que confiam em Deus. Um exemplo da Bíblia de quem confia em Deus seria Davi. Davi vai escrever lá no Salmos 23, que todo mundo conhece, é um dos salmos mais conhecidos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, ele conhecia o que era pastorear a ovelha, porque antes de se tornar rei de Israel, ele já foi pastor de ovelha. Na sua juventude, ele passou pastoreando ovelha. Então ele sabia muito bem o que era ser um pastor de ovelha. E por isso, exatamente, ele cita Deus como seu pastor. Porque ele sabia que as ovelhas eram dependentes do seu pastor. O momento delas ir comer, era o pastor que levava. O momento de ela se abrigar, era o pastor que levava. O pastor guiava e trilhava o caminho das ovelhas. E as ovelhas confiavam em seu pastor, porque sabiam que ele não ia lhe fazer mal. E quando alguma ovelha ela se perdia, ela se encontrava em uma situação difícil, perdida do restante, e sozinha, com medo, preocupada, ansiosa, ela berrava e o seu pastor ouvia e ia procurar a ovelha e a trazia de volta, porque aquela ovelha estava com medo. E neste momento ela lembrava do seu pastor e clamava por ele e ele a encontrava.
E também quando vinha o urso, o leão ou outro predador para atacar as ovelhas se viam acuadas e com medo e também berravam. E o seu pastor ouvia aqueles berros e sabia que as suas ovelhas estavam em perigo. Então eles iam até a ovelha socorrer a ovelha. E assim aconteceu, como Davi mesmo contou as suas histórias. Então, da mesma forma acontece com nós. Quando nós deixamos o Senhor ser o nosso pastor, ser o pastor da nossa vida, ser o guia da nossa vida, nós estamos confessando que somos totalmente dependentes dele. Não que nós não vamos mais trabalhar ou que não vamos mais fazer as coisas que cabem a nós fazer, mas que essas coisas nós vamos fazer direcionada pelo Espírito Santo, vamos fazer direcionada por Deus. Nossas escolhas de emprego, nossa escolha de trabalho, nossa escolha de local de moradia, nossas escolhas que muitas vezes a gente se depara da vida, escolhas importantes, nós temos que colocar na mão de Deus e perguntar para Ele o que Ele quer, deixar Ele guiar a nossa vida, porque quando nós estivermos de frente com o urso, de frente com o leão, ou um predador quiser vir atacar a nós, ou seja, diante de nossos problemas, diante da nossa dificuldade, de nossas preocupações, nós podemos clamar por esse Deus e Ele com certeza agirá por nós, ou Ele tudo fará, como diz no versículo 5 do capítulo 37 de Salmos. Então nós vimos que aquele que confia no Senhor, ele tem o socorro bem presente na hora da angústia. Outro exemplo bem claro, e que eu quero trazer para você de uma história que aconteceu na vida de um rei chamado Jeosafá, que era o rei de Judá. Nessa época o reino de Israel já era dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, norte e sul. E Jeosafá se tornou rei de Judá. E entre muitas de suas histórias, eu quero destacar uma que vai contar que depois de algum tempo que ele já era rei de Judá, ele estava ali em seu reino e ele era um rei bom, que orientava o povo a seguir as leis do Senhor, e ele também seguia e lia a lei do Senhor e caminhava por caminhos retos, ou seja, o Senhor direcionava a sua vida, ele pedia conselho a Deus para tomar as suas atitudes como rei. Então, um certo dia, 3 povos vieram batalhar juntos contra o reino de Judá. Então vieram esses 3 povos, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os Amonitas. E eles vieram contra o reino de Judá para destruir a Judá com uma enorme quantia de soldados, um grande poderio militar. E antes que eles chegassem a Judá, alguém veio e contou essas notícias a Josafá. E a Bíblia vai falar que ele temeu, porque como nós, ele era ser humano e tinha suas preocupações, seus medos, e ele temia a destruição do reino de Judá. Mas ele conhecia o Deus que ele servia, então a primeira atitude após ele ouvir essa notícia foi buscar ao Senhor e também instruir o povo a clamar ao Senhor juntamente com ele. Então todos estavam clamando ao Senhor quando Deus levanta uma pessoa chamada Geaziel para falar com eles, para dizer para eles o que deveriam fazer. Resumindo, o que ele falou ali naquele momento foi: não temas, não tenha medo, não fique preocupado, porque essa batalha não é vossa, mas sim minha. O que Deus estava dizendo? Vocês confiaram em mim, vocês depositaram a sua vida nas minhas mãos. E agora, quando é impossível para vocês, quando a dificuldade é imensa, eu batalho por vocês. Foi isso que Deus falou naquele momento. E o povo tomou uma atitude e teve fé. E orientada por Deus, eles foram até o campo de batalha. Eles não ficaram parados, eles não ficaram inertes, eles não ficaram de braços cruzados, mas sim eles foram até lá ao campo de batalha, porque Deus ordenou que eles fossem.
Então eles também tomaram a sua atitude de ir até lá e foram cantando, porque já confiavam que o Senhor tinha dado a vitória para eles. E não foi diferente. Quando eles chegaram lá, os povos que vinham contra Judá tinham encontrado os povos dos montes de Seir, e ali eles se destruíram um ao outro, e todos morreram sem que Judá precisasse empunhar a espada. Não houve perda, não houve morte, não houve feridos, porque quem batalhou não foi o reino de Judá, não foi Jeosafá, mas sim Deus que batalhou por eles e armou uma emboscada para que aqueles povos morressem ali mesmo. E depois que tudo se acabou, eles ainda tiveram acesso aos despojos, aquilo que aquele soldado, aquilo que aqueles povos vinham trazendo, e conseguiram levar, e a Bíblia vai dizer que tiveram que fazer algumas viagens para conseguir levar tudo, porque quase não davam conta. E então a gente vê que quando a gente confia no Senhor, não é que a gente não tem que ir para a batalha, não é que a gente não vai enfrentar adversário, não é que a gente não vai ter dificuldade, preocupações ou medo. Não, a gente vai passar por tudo isso porque nós estamos sujeitos a isso como homens. Mas quando nós confiamos em Deus, nós podemos buscar nele a resposta, a orientação, ele nos direcionar e ir conosco. E quando chegar na hora que a gente não tem força, na hora que é impossível ao homem, daí Deus entra com providência e faz por nós. Ele nos dá a vitória. E lá naquele lugar também, ele nos dá as bênçãos, aleluia, porque nós confiamos nele. Então é maravilhoso confiar no Senhor. Confiar no Senhor é saber que a sua vida está nas mãos certas. E Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Escrito lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 2, que diz assim: há caminho que parece bom ao homem, mas no final conduz à morte. Então, se nós olharmos com nossos olhos, com a nossa visão, muitas coisas aqui dessa terra vai ser bom, vai ser maravilhoso, vai ser prazeroso, mas o final da história não é muito bom. E o caminho que Deus preparou para nós, o caminho estreito, um pouquinho mais difícil, que para nossos olhos terrenos não parece bom, parece difícil, parece dificultoso, parece ter várias barreiras, mas se nós confiarmos no Senhor e acreditarmos que o caminho que Ele tem preparado para nós é o melhor, lá no final, quando nós precisarmos, quando nós necessitarmos e clamar por Ele, Ele vai nos responder, porque Ele é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus já provou que nós podemos confiar nele, porque Ele entregou seu próprio Filho para morrer por nós, para que nós possamos ser salvos. E isso é maravilhoso. Então, o que a gente muitas vezes espera para poder confiar no Senhor? O que mais nós queremos para poder confiar no Senhor? Então, que nós possamos entregar a nossa vida a Ele, de todo o nosso coração, confiar nele, porque daí sim Ele vai ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esse foi o vídeo, tentando ser mais simples possível para que você entenda bem. E também, se você tem algo a acrescentar, uma crítica construtiva, ou algo para me dizer, ou algo para me perguntar, fique à vontade, me chame, pergunte aqui nos comentários, onde você quiser e achar melhor. E até breve.